Olá, tudo bem com você, empresário? Você, empresária, dona ou dono de um pequeno negócio, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Ildete Tigre, eu sou administradora de empresas e toda semana eu trago conteúdo para você, empresário, que quer ter uma empresa 2 vezes mais lucrativa. Então aproveita, se inscreve no canal, já dê o joinha e compartilha esse vídeo com um amigo seu que também quer ter uma empresa lucrativa. E hoje eu vou falar sobre vendas. E por que escolhi um tema tão agradável de se falar? Porque vendas, muitos empresários não se atentam a alguns aspectos que eles deveriam colocar em prática para vender mais. E eu não vou falar aqui sobre treinamento para vendedor, porque eu falo com o pequeno empresário. E o pequeno empresário às vezes perde muito dinheiro, deixa dinheiro na mesa porque não se atenta a alguns pontos principais, alguns pontos importantes que devem ser colocados em prática, como por exemplo, processo em vendas. Você aí no seu estabelecimento, no seu empreendimento, você tem processos em vendas? Porque a empresa toda deve reagir dentro de processos. Mas o que acontece? O empresário não faz processos para nada, porque processo serve para organizar e ter um padrão dentro do seu atendimento. Então, em vendas também precisa ter padronização nas vendas no processo, porque vendas ela tem o início, o meio e o fim. E se você não sabe, não passa isso para sua equipe de vendas, então o seu vendedor vai vender do jeito dele. Cada um vendedor vai vender do jeito que ele sabe, do jeito que ele acha. E aí às vezes não aborda o cliente de maneira correta, não faz a amostragem do produto de maneira correta. Às vezes ele não entende qual é a necessidade do cliente, então não faz os questionamentos que devem ser levados em consideração. Então tudo isso deve estar dentro de processos padronizados. Vendas, como outra coisa dentro da sua empresa, precisa estar dentro de processos padronizados. E já levando para um outro detalhe quanto a treinamentos. A sua equipe está treinada para vendas? Porque se a sua equipe não está treinada para venda, merece e precisa ter treinamentos. Porque só o treinamento vai fazer a sua equipe vender mais, vender e lucrar muito mais. E você pode fazer isso através de metas. O pequeno empresário geralmente não gosta de determinar metas. Não sei porquê, não acha importante, não sabe determinar metas. Às vezes fica inseguro porque acha que não vai bater aquelas metas e aí vai deixar o funcionário inseguro, o funcionário frustrado e ele também vai ficar frustrado. E aí ele não determina metas. E metas ajuda muito em você vender mais, porque vai ser uma forma de você organizar todo o processo de vendas. E você pode utilizar o método SMART. O que é o método SMART? É um método que te norteia como você determina metas. Porque dentro do método SMART você vai seguir um caminho. Qual é esse caminho? O S de específica, metas específicas. O M de mensurável. O que são metas mensuráveis? Você está medindo dia a dia o acontecimento daquela meta, se está atingindo, se não está atingindo. A de atingível, a sua meta deve ser atingível, porque se você determina uma meta muito grande, a sua equipe não bate de fato e aí frustra mesmo. O R de relevante, então é SMART, E-S-M-A-R-T. R de relevante, a sua meta deve ser relevante, porque quando você faz uma meta relevante, a sua equipe sai da zona de conforto e vai fazer aquela meta acontecer. O T de temporal, porque a sua meta deve ser determinada dentro de um tempo. Então, o que é cada uma dessas situações? O S, porque ser específico. Se você faz uma meta você tem um faturamento de 100 mil, vou jogar aqui por alto que é de 100 mil, e aí você faz uma determinação que a sua meta será especificamente de 50 mil a mais no mês que vem. Então, é um valor exato, um valor específico, a sua meta é específica. Então, o M de mensurável, o que quer dizer essa meta mensurável? Mensurável porque ela vai ser medida dia após dia, como está acontecendo aquela meta, como está acontecendo dentro dos 10 primeiros dias, o que está acontecendo dentro dos 15 primeiros dias, o que está acontecendo até o 25 dia daquela meta. Será que está perto de alcançar? Será que você não está longe de alcançar? O que você deve fazer? Então é um acompanhamento que você está fazendo dia após dia. E
uma meta atingível. Por que uma meta atingível? Se você tem um faturamento de 100 mil, mas aí você coloca um faturamento de 1 milhão, você acha que você consegue atingir uma meta de 1 milhão? Certamente você não vai conseguir. Então você tem que colocar uma meta atingível. Se você faz um faturamento mensal na sua empresa, digamos que 100 mil. Se você já faz 100 mil nesse mês, é provável que no mês que vem você consegue dobrar aquela meta. Se no mês de janeiro você conseguiu fazer um faturamento de 100 mil, em fevereiro, possivelmente você vai conseguir dobrar a sua meta, porque você já consegue vender aquele valor ali dentro dos 30 dias. Então, dentro dos próximos meses, você consegue dobrar a sua meta. Ou se você acha que você não consegue dobrar a sua meta, você faz pelo menos a sua meta de 100% mais 50%, 150%, porque você não vai dobrar, mas você vai colocar uma meta ali atingível, que você sabe que consegue atingir. Então ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante. O que é ser relevante? É uma meta que faz a sua equipe sair da zona de conforto. E você faz uma meta que não tem relevância. Se você fatura 100 mil, mas no mês que vem você quer faturar 105 mil, 110 mil, a sua equipe não vai nem se sentir motivada em sair da zona de conforto e fazer aquela meta acontecer. Então, ela precisa ser relevante para fazer com que a sua equipe se motive a buscar acontecer aquela meta. Precisa ser temporal. Em quanto tempo? 30 dias. Em quanto tempo? 15 dias. Em quanto tempo? 6 meses. Ela tem que ser temporal. Então, por isso, ela precisa ser smart. É uma dica que muitos empresários utilizam dessa metodologia, o método SMART. Mas não para por aí. Você precisa buscar treinamentos para sua equipe. Porque quando a sua equipe estiver treinada, a sua equipe vai se sentir muito mais confiante. A sua equipe vai se sentir muito mais segura em abordar o cliente, em saber questionar o cliente de forma correta, quais são as dores do seu cliente, quais são as necessidades do seu cliente. Quando a sua equipe está bem treinada, você vai sim saber fazer com que eles vendam muito mais. E eles precisam entender quem é o seu cliente potencial. Você, dono da empresa, precisa entender quem é o seu cliente potencial. Não adianta você ter 1 milhão de produtos, ter um mix de produto enorme no seu empreendimento, sendo que o seu cliente, ele de 100 clientes que trafega dentro do seu ambiente, 2% compra daquele produto. Então você precisa conhecer o seu nicho específico, quem é o seu cliente verdadeiro. Porque se você tem ali um monte de produto e não consegue saber quem é o seu cliente verdadeiro, você está deixando o tiro na mesa, está tendo uma empresa não tão rentável. Então você não adianta querer agradar todo mundo, porque quem agrada todo mundo não agrada ninguém. E seja inovador. Busque meios de vender através da internet. Na internet você consegue encontrar diversos meios de vender o seu produto. E nos dias de hoje a inovação é imprescindível. Você ir buscar um canal de vendas na internet, porque todo mundo hoje está na internet, todo mundo faz compras na internet. Então a internet tornou-se uma ferramenta indispensável para você. Além de ser uma concorrente forte, porque muitos dos clientes vão e não encontram o produto no seu mercado, vai comprar onde? Na internet. E além da internet ser o seu concorrente forte, ela pode se tornar uma aliada, uma ferramenta que você vai utilizar e trazer muitas vendas e trazer muita lucratividade para ir para dentro do seu empreendimento. E certamente você aí no seu empreendimento, você tem 2 tipos de cliente. Basicamente 2 tipos de cliente. O que seriam esses 2 tipos de cliente? Aquele cliente que compra por qualidade. Não tem o cliente que compra por qualidade? Pois é. Mas também tem aquele cliente que compra por preço. Então é interessante você ter um produto, por exemplo, um chuveiro. Um chuveiro, você tem aquele chuveiro tipo A, que atenda o cliente que quer um chuveiro mais cheio de qualidade, e tenha um outro que atenda o outro cliente que compra por preço. Então é interessante que você tenha 2 tipos de produto. Você conhecer o seu cliente e ali, além de conhecer o seu cliente, quem é o seu cliente tipo A e quem é o seu cliente tipo B. Então é muito interessante você conhecer o seu cliente para saber colocar o produto certo na prateleira e ter meios de fazer mais vendas. E não para por aí. Você precisa fazer, empresário, parcerias com o seu concorrente. O seu concorrente, ele não precisa ser aquele concorrente que vai tomar o seu cliente.
Entenda que ele pode ser o seu parceiro. Você tem um produto e ele tem um serviço. Então, cabe a você buscar por fazer parceria com o seu concorrente. Ao invés de ser concorrente, vocês dois venderem e vocês dois ganharem. E aquele cliente que vai em um empreendimento também vai no outro, que também vai em um empreendimento, vai também no outro empreendimento. E compra dos dois, não só de um, mas você indicar o cliente seu para o seu concorrente, você também o seu concorrente indicar cliente para você. Então, ao invés de ser concorrência, sim, ser parceria. E busque fazer, um outro ponto que você tem que ter cuidado é fazer surpreender o seu cliente. Como você vai surpreender o seu cliente? Entregando antes do prazo estipulado. Se você estipula que você vai fazer uma entrega dentro de 5 dias, né? Estou fazendo aqui um exemplo. Você vai fazer uma entrega dentro de 5 dias. Ao invés de fazer entrega dentro de 5 dias, busque fazer dentro de 4 dias. Ele vai ficar super satisfeito. Eu digo isso porque eu já passei por essa experiência e eu fiquei super satisfeita. Eu fui surpreendida, ao invés de ficar na expectativa de receber no outro dia aquela encomenda, eu recebi no dia que antes do esperado. E entregue solução para o seu cliente. Não adianta você querer vender um produto. Eu falei de chuveiro aqui justamente porque um cliente estava falando que ele passou por uma experiência que foi em um supermercado comprar um chuveiro e chegando lá buscou por informações de uma pessoa que era de dentro do supermercado e o atendente simplesmente não sabia muito sobre informação sobre aquele chuveiro. Então ele foi lá e comprou de uma maneira aleatória. Ele não conhecia tanto também, então ele trouxe para casa o chuveiro. E uma vez que ele trouxe para casa o chuveiro, ele foi tentar colocar no banheiro dele e aí ele teve uma problemática porque não deu certo. E aí uma coisa que era para ser uma solução tornou-se um problema maior. Então, cuidado para você não vender uma coisa para o seu cliente e aí o seu cliente levar um problema para dentro da casa do seu cliente. Então, o que você deve fazer neste momento? Neste momento, você deve treinar o seu vendedor para que ele questione mais a necessidade a necessidade que o seu cliente tem, porque não adianta ser um chuveiro maravilhoso, ser um chuveiro cheio de qualidade, cheio de detalhes, sendo que não soluciona a necessidade do cliente. E cuidado, treine o seu vendedor para que ele não julgue o seu cliente pela cara. Sabe por quê? Um empresário estava falando que ele passou a maior decepção, a maior frustração. Ele foi a uma concessionária comprar um carro, só que ele veio da fazenda dele, suado, cansado, chegou na concessionária e a pessoa atendeu mais ou menos ali, olhando pela cara, julgando pela cara dele. Ele ficou tão frustrado que ele simplesmente saiu e comprou na concorrente. Comprou na loja vizinha, porque ele não sentiu que a pessoa que estava atendendo ele estava atendendo bem. Estava olhando para a roupa, não estava se sentindo muito à vontade. Ele percebeu, porque as pessoas são transparentes, elas conseguem transmitir o que elas sentem naquele momento. E no caso de vendas, o seu vendedor vai diretamente conversar de forma direta com o seu cliente. Deve sim ter muito cuidado. E por isso aqui vai uma dica de você passar sim por cliente dentro do seu empreendimento. Você vai perceber, você vai entender como é que o seu cliente está sendo atendido. Porque no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, você nem para observar como é que o meu vendedor está atendendo o meu cliente. Você nem pensa, nem quer saber, só quer saber no final do mês se o caixa tem dinheiro. E aí é onde que alguns empresários pecam, como que o cliente está sendo atendido. Então é muito interessante você se passar para o cliente, fazer de conta, e tentar se colocar no lugar do seu cliente, porque aí você vai saber se o seu cliente está ficando satisfeito, sabe? Porque tem inclusive alguns vendedores que eles são tão afoitos na hora de vender. É uma ansiedade para fechar a venda. Ele quer empurrar o produto, fala tantas características do produto, fala que aquele produto é bom, que aquele produto é assim, que aquele produto é assado. Mas será que o seu cliente quer aquele produto? Será que o seu cliente está necessitando? Será que aquele produto é a solução para o seu cliente? Pode não ser. E aí o seu vendedor empurra aquele produto no seu cliente, o seu cliente vai para casa e fica insatisfeito. E aí sim, uma vez que a venda já foi feita, dentro de um processo,
como eu falei no início, a venda tem que estar dentro de um processo. E uma vez que a venda já foi realizada, que a venda já foi concluída, que já foi paga, que já passou o cartão, que já passou no caixa, o seu funcionário deve fazer upsell. O que é upsell? Upsell é você vender um segundo produto. Uma vez que você já tem ali um chuveiro, né? O seu cliente comprou um chuveiro no seu supermercado. Estou fazendo aqui uma comparação, um exemplo. Ofereça para ele luminárias, lâmpadas, ofereça outro produto que talvez ele nem se lembre que ele poderia usar, que ele esteja precisando, que pode ser utilizável na casa dele. Então faça upsell, porque o upsell vai te fazer mais vendas dentro do seu empreendimento. E busque fazer fidelização. Como seria então uma fidelização para o cliente? Um cupom de fidelização. Como eu dei aqui, tem um outro vídeo que eu falei sobre marketing, que eu falei sobre cupom de fidelização. E nesse vídeo eu disse o seguinte: um cliente meu, um empresário que tem supermercado, qual foi a ação que ele traçou? Ele fez o seguinte: ele pegou e dá cupom para quem faz uma venda de R$50, por exemplo. Quem faz uma venda de R$50, ele dá um cupom de R$25. Por quê? Essa segunda compra, esse segundo cupom que ele está dando para esse cliente voltar dentro de pelo menos 15 dias. Esse cliente volta, compra aqueles R$25 e aí volta e além de comprar os R$25, ele compra muito mais. Ele compra os R$25 que ele ganhou, que já é um direito adquirido, porque o dono da empresa deu para ele. E aí ele faz também a questão de comprar mais produtos, e aí você tem que estar renovando, porque tem cliente que vai na sua empresa com 15 dias, tem alguns clientes que vai com um mês, e aí depende do produto, porque se você, digamos que você é supermercado, né? Se você tem supermercado, se você tem salão, se você salão de beleza, por exemplo, as pessoas voltam de 8 em 8 dias. Supermercado, as pessoas estão quase todos os dias dentro do supermercado. Mas digamos que é roupas, por exemplo. Quem compra roupa não compra não compra todos os meses. Compra ali de 2 em 2 meses ou de 6 em 6 meses, depende da pessoa, compra mais, compra menos. Então você tem que conhecer o seu cliente, porque através do que você conhece sobre o seu cliente é que você pode sim traçar uma ação de marketing que pode fazer com que o seu cliente volte. Então dê brindes para ele, faça com que ele retorne e que ele compre cada vez mais. E um brinde, se não adianta dar um brinde ruim, porque se você der um brinde ruim, ele vai ficar insatisfeito. E a ação de marketing que eu falei é essa de você dar um cupom, seja íntegro. E seja íntegro porque essa é um ponto em que às vezes as pessoas querem fazer a venda a todo custo. Então é aquele famoso vender gato por lebre. Se você vende um produto que o cliente não está precisando, o que vai acontecer? Ele fica insatisfeito. Porque às vezes o cliente está precisando de um produto, mas ele não sabe mais ou menos que produto é. Chega no estabelecimento para comprar e aí a pessoa quer vender por aquele produto que nem vai servir para o cliente, como foi no caso do chuveiro que eu falei. Então ele fica chateado. Ao invés de levar para casa uma solução, ele está levando um problema. E nesse caso, você vai estar perdendo venda, vai estar perdendo cliente e não vai estar deixando o seu cliente satisfeito. E para esse vídeo, eu vou deixar um bônus, que é uma pesquisa de satisfação. Porque se você tem um empreendimento e você quer saber se o seu cliente está satisfeito, você precisa fazer uma pesquisa de satisfação. E como seria essa pesquisa que eu vou te falar aqui hoje? Você deve treinar o seu pessoal para questionar o seu cliente. O seu pessoal do comercial, o seu pessoal do caixa, o seu pessoal de vendas, eles devem ser treinados para fazer 3 questionamentos, né? Esse é o bônus que eu vou te deixar aqui, que é: quais seriam os questionamentos que você iria pesquisar sobre a satisfação do cliente? A primeira pergunta é: o que tem no meu empreendimento, na minha loja, no meu comércio, no meu negócio que deixa você muito satisfeito? E aí você tem que deixar a pessoa muito à vontade, porque se ela estar muito à vontade, você não deve induzir, ela vai ficar muito à vontade, vai falar. É o atendimento que é bom, mas pode melhorar. É o produto que é bom, mas deve melhorar. É um produto que é bom, mas que você deveria ter uma segunda opção.
Então deixe ele à vontade para ele falar o que ele quiser, porque o que vale é o que ele vai dizer para você poder pegar esse dado e implementar. O segundo questionário é: o que eu não tenho no meu empreendimento que eu deveria ter? Porque o cliente sabe. Você que está lá no dia a dia, você não sabe. Você está ali colocando cada dia mais produto e daqui a pouco você tem um produto que nem serve, que nem é relevante para o seu negócio, que nem é relevante para o seu comércio. Aí você tem um produto que não faz sentido. E o que vai fazer você saber é a pesquisa de satisfação. A terceira pergunta é: o que eu tenho e que não faz sentido ter na minha empresa? Se eu tenho um produto que não faz sentido, como por exemplo, tinha um supermercado que nós íamos, eu e minha esposa, a gente ia, e tinha uma lanchonete muito boa, né? Essa é para o primeiro questionamento, que era excelente, o lanche maravilhoso. Então, o que ela deveria ter, o que ela tinha que era excelente, era a lanchonete. E o que tinha que não fazia sentido, um estacionamento que era quase do tamanho da cidade. E dentro do estabelecimento tinha um açougue que tinha a logística muito ruim. A logística era péssima. Então, se eles estivessem fazendo o questionamento, eles iriam estar sabendo o que mudanças fazer dentro do estabelecimento. Você só vai descobrir depois que você faz uma pesquisa. Porque é a pesquisa de satisfação que vai te dar toda uma base, toda uma informação. Informação é ouro e que você não pode desperdiçar. E essa é a maneira de você fazer um marketing, de você fazer uma pesquisa de satisfação gratuita, porque você vai fazer ali no boca a boca. Aí um cliente até falou assim: só que eu tenho dificuldade porque os meus funcionários, eles têm vergonha de perguntar, têm vergonha de questionar, e aí eu não consegui fazer esse tipo de ação, de trabalho, de marketing. Então, o que eu digo que você deve fazer? Pegar o WhatsApp de todos os seus clientes, de todo mundo que é cliente seu, e fazer uma base de dados. E com essa base de dados, você mandar esses 3 questionamentos pelo WhatsApp. E aí, dê um brinde para eles, porque eles vão se sentir mais motivados em responder o seu questionamento. E aí você dá um brinde, mas não dê um brinde fraco. Não dê um brinde que ele não vai sentir vontade. Como por exemplo, uma caneta, um boné. Pelo amor de Deus, eu não receberia caneta para responder um questionário desse. Eu não receberia um boné. Para que eu vou querer um boné? Você tem que saber qual é o gosto do seu cliente. Dê um cupom, dê algo de valor para ele, dê algo que agregue valor para ele. Porque ele vai te passar informações valorosas. Dado é o petróleo, eu já falei aqui em outro vídeo. Por quê? Petróleo é caro, e assim informação também é cara para você fazer uma pesquisa de satisfação. Se você for pagar uma agência que faz a pesquisa de satisfação, é caríssima. E aí dentro dessa metodologia que eu te passei aqui, com 3 perguntas, é super simples, é barato e é muito proveitoso você pegar essas informações, implementar na sua empresa, buscar formas de melhorar o seu produto, melhorar o seu ambiente, melhorar os seus funcionários, porque no questionamento eles vão falar o que falta: um bom atendimento, o que tem um bom atendimento, o que falta uma logística dentro do empreendimento, onde nesse caso mesmo era o açougue. Nesse supermercado, o açougue era péssima logística. O que tem que não deveria ter dentro do meu empreendimento, aquele tamanho de estacionamento que isso cabia a cidade, mas dentro do ambiente era apertado. Então é uma disparidade, porque lá fora é muito grande que não precisa, e lá dentro muito apertado, onde o tráfego de pessoas não era tão confortável. Então essa pesquisa é muito interessante. E aqui por último, haja, porque agora você tem muita informação que você já pode colocar em prática. E dados é o ouro, dados é o petróleo. E haja, não fique aí de braços cruzados. Amanhã mesmo você já pode colocar todas essas dicas que eu trouxe aqui hoje para você ter uma empresa mais lucrativa, fazer o seu vendedor ter mais vendas e uma comissão maior e mais dinheiro no seu caixa. Eu sei que você gostou e vai dar um like. E parabéns por você estar aqui até agora nesse vídeo, porque eu tenho mais vídeos para semana que vem e eu te espero para semana que vem. Um beijo e até lá!